Olá, daremos início aqui à nossa apresentação, né? A nossa equipe ficou com o tema orientação educacional, a prática cotidiana. E quando vemos falar em orientação educacional, não podemos deixar de falar do orientador, né? Aquela pessoa que está ali dentro da escola, fazendo parceria com a escola, certo? Ou seja, desde o porteiro até ao último diretor, gestor, seja ele qual for, são membros da escola. Podem ser sim orientadores. Cada um tem o seu papel, né, dentro, no meio da sociedade, em meio à escola. Cada um tem o seu desenvolvimento. Então, ambos fazem parte, né, dessa escola. Ambos podem sim ser um educador, ambos podem ser este orientador, certo? Porque a criança, ao adentrar na escola, ele precisa de todos. Assim também como a escola precisa da criança, certo? Então, quando vamos falar que a criança ela deve ser incluída no meio da sociedade, não apenas ajustada como apenas mais um ser ou apenas mais um aluno, quando falamos assim, nós estamos incluindo o aluno como um ser principal, importante dentro da escola. Ou seja, se não for os alunos, se não fizerem parte da escola, como a escola vai funcionar, né? Então nós temos que ter essa consciência e também de inclusão, né? Tanto a escola como o aluno, família, aluno, porque ambos já vêm com essa mentalidade de casa, com um aprimoramento de casa, né, uma educação que vai ser completada dentro da escola, né, através dos nossos gestores, através dos educadores, e assim nós precisamos dar continuidade a esse trabalho, a estar ali junto com esse orientador. O pai, principalmente, precisa estar presente e também ser visto, né, como um membro principal dentro da escola. E aí vamos colocar em pauta também os ramos de atuação, né, do orientador educacional, como eles podem ser distribuídos, né? Então, o orientador educacional pode ser distribuído como orientação escolar, né? É o que eu acabei de falar pouco antes, né? Ele está ali envolvido na escola, está ali junto com o aluno, desenvolvendo o seu papel da melhor maneira, ajudando os alunos de que forma estar se comportando dentro da escola, acompanhando também a família, como é que a família ela está acompanhando aquele aluno, algumas que têm dado, né, têm tido algumas dificuldades dentro da escola, assim também como dentro da família. Então, este orientador, ele pode ajudar este aluno, né? Também em relação à família e escola, ou seja, para que a escola e a família eles estejam ligadas e que a família ela esteja mais presente dentro da escola e também tenha voz, porque muitas das vezes a família ela dá uma ideia à escola. Então, a família ela precisa ser ouvida pela escola. Mas será que quando o papel do orientador, quando vem falar que os pais eles têm voz dentro da escola, eles também podem opinar, optar, dar decisões, dar alguma opinião? Será que as opiniões que os pais dão, elas estão sendo ouvidas? Será que são acatadas alguma ideia que o pai ele dá para melhoria dos alunos e até mesmo da escola? Porque nós, quando estamos fora, nós vemos algo, nós vemos falhas e nós vemos também sugestões. Nós temos sugestões enquanto pais para que aquela escola ela venha melhorar, né? Então, será que nós estamos tendo essa voz? Será que a nossa voz ela está sendo ouvida dentro da escola, né? Também a relação escola-comunidade. Como agir a escola e a comunidade? A comunidade em si, que tem uma escola, precisa ser acolhida e assim também a escola precisa acolher a comunidade, certo? Como? De uma forma educacional, buscando melhorias, né, para dentro da comunidade, ou seja, colocando aos alunos o que é que aquela comunidade ela precisa, de que forma ela precisa se desenvolver,
né? O que nós podemos fazer para que aquela comunidade ela venha a ser mais limpa e mais preservada? Tudo isso são pautas, né, que o orientador ele pode estar ali junto com ambos, comunidade, família, escola, né? Os alunos, principalmente, que precisam ser reeducados cada dia, né? E também a orientação em relação à saúde. Mas como? Porque nós temos diversos programas, né? Em que nós podemos incluir os agentes de saúde, podemos incluir também médicos, enfermeiros, para que estejam dentro da escola, trazendo, né, algumas informações de forma bem educativa, desde o ensino fundamental, primário, até mesmo ao ensino médio, para que nós estejamos por dentro, né, de tudo como vem acontecendo, desenvolvendo as doenças, o que nós podemos fazer também para que isto ela venha a ser diminuída, os riscos, como nós, enquanto alunos, podemos ajudar, né, dentro da sociedade, dentro da escola, ajudando com a preservação, ajudando também a não jogar, né, lixos, a não fazer as sujeiras e bagunças como a gente vê sempre no meio da cidade. Então, ambos estão ligados. O orientador educacional, o diretor, professores, porteiros, as pessoas que estão ali cuidando, zelando da escola, ambos são orientadores que precisam estar ali, né, ligados um com o outro, e que também os alunos precisam estar cooperando, né, para que com o orientador, para que com todos os membros da escola, a escola ela venha a funcionar de maneira bem mais agradável. 7.5 Orientação educacional e o trabalho com os alunos. O orientador pode contribuir com a formação do aluno em sala de aula, discutindo a questão dos conflitos do dia a dia, os chamados conteúdos atitudinais. Nesses encontros são tratados problemas que interferem na aprendizagem do grupo e colocam em risco a qualidade da convivência. 7.6 Orientação educacional, relação escola-saúde. O orientador educacional, em suas atribuições, deverá entender que seu aluno é um ser integral, constituído de aspectos físicos, psicológicos, mentais, emocionais, entre outros. Saúde não é apenas processo de intervenção na doença, mas processo de intervenção para que o indivíduo e a coletividade disponham de meios para a manutenção ou recuperação do seu estado de saúde. Educar não significa simplesmente transmitir ou adquirir conhecimentos. Por isso, o orientador educacional tem entre suas atribuições mediar a relação saúde e escola. 7.7 Orientação educacional e relações interpessoais. Relações interpessoais somente acontecem se houver comunicação entre pessoas. A comunicação é a base para toda interação humana. Por isso, por meio da comunicação saudável, o orientador educacional e o grupo de alunos, professores e os demais chegam a um entendimento, constroem uma relação de confiança e coordenam suas ações para atingirem os seus objetivos. 7.8 Orientação para o trabalho e qualidade de vida. Pode-se entender qualidade de vida e o trabalho como um conjunto que visa facilitar e satisfazer suas atividades na organização, tendo como ideia básica o fato de que as pessoas são mais produtivas e felizes quanto mais estiverem satisfeitas e envolvidas com o próprio trabalho. Enfim, qualidade de vida denota viver bem, viver de modo equilibrado em todas as áreas.
social, afetiva, profissional, saúde, entre outras. Orientação para a escolha profissional e a vida do trabalho. A orientação para a escolha profissional é como o nome sugere. Orientação profissional é um processo de aconselhamento para uma pessoa que precisa tomar decisões relacionadas com a profissão, escolher uma carreira, ou mudar até mesmo o rumo da sua vida profissional. É um processo bem delicado. Quando você não sabe ao certo o que fazer, e o trabalho do orientador é justamente tentar esclarecer algumas dúvidas, como entender como está o mercado de trabalho para uma determinada profissão, ou descobrir quais opções de carreira que estão mais relacionadas ao seu perfil. A ação supervisora e orientação educacional à prática tem como objetivo refletir sobre a importância da ação supervisora educacional no cotidiano da comunidade escolar e também discutir o papel do supervisor escolar como um motivador junto ao grupo dos professores e demais segmentos da comunidade escolar. Para desenvolver a prática pedagógica inovadora no processo educativo, a ação supervisora educacional deve estar sempre atenta, dando assistência afetiva à equipe do docente, para que esta consiga motivar os alunos à aprendizagem, bem como torná-los mais solidários para conviver melhor com o seu próximo, cuidando do meio em que vive. A ação supervisora realizada no interior da escola pode ser relacionada às funções da coordenação pedagógica. A coordenação pedagógica é articulada do projeto político-pedagógico, que é um projeto que os professores montam ao redor da escola. Então, de tal forma que a escola possa cumprir com sua tarefa, proporcionar que todos os alunos aprendam e se desenvolver como seres humanos plenos. A prática supervisora vem nos últimos tempos passando por transformações, assim como cada dia no mundo em que vivemos, e torná-lo mais necessário à condição que vive nas mudanças significativas nas mais diversas áreas, seja econômica, política, sociais e culturais. Nesse sentido, trazer para a prática a supervisão escolar, o esclarecimento da importância, pesquisa com ação mobilizadora, a reflexão, perspectiva da ação educacional. Olá, me chamo Natália e eu vou falar um pouquinho sobre o professor coordenador e suas atividades, para vocês entenderem um pouco sobre as funções e principais atribuições que esse profissional precisa desenvolver. Bem, para começar, o professor coordenador ele atua como um mediador, na verdade, entre o currículo e o fazer dos professores. Ou seja, ele é aquele indivíduo que precisa tornar a teoria em prática. E para isso ele precisa atuar como gestor pedagógico. De que forma? No planejamento das atividades, das aulas, no planejamento do currículo, do PPP e atuando, orientando o trabalho dos outros professores, dando orientações, tirando dúvidas que os professores venham ter, fazendo essa ponte entre os pais e os professores. E ele precisa articular muito bem isso, para diminuir cada vez mais essa distância entre a teoria e a prática. O professor coordenador, ele precisa ter algumas habilidades para desenvolver suas atividades. E uma dessas habilidades é se ter um bom planejamento, ser bem organizado quanto a planejamento. E esse bom planejamento, ele envolve algumas etapas que nós exemplificamos. São elas a organização, organizar as ideias, traçar objetivos que precisam ser alcançados, traçar estratégias para esses objetivos serem alcançados. A orientação, no caso a orientação de todos os personagens
que vão fazer parte, todos os agentes que vão fazer parte desse processo, direcionar muito bem essa equipe e traçar um plano de ação e então desenvolver o que é necessário para que haja a construção do conhecimento. E depois de executado, ele precisa fazer a avaliação, ou seja, ver os pontos positivos e os pontos negativos, os objetivos foram alcançados, por que não foram, ou identificar falhas na equipe ou no planejamento. Por isso nós colocamos também aqui nessa parte inferior, refletir, agir, porque não adianta também só ficar no papel, as ideias ficarem só na teoria. Elas precisam ir para a prática, na prática que vão saber o que é que funciona, o que é que não funciona, o que precisa ser feito, quais são as carências que a educação tem e que precisam ser sanadas. E o professor coordenador, ele precisa manter uma constante relação com os personagens desse processo de construção do conhecimento. Então, nós colocamos essa imagem e eu queria falar um pouco agora sobre o contato direto que ele precisa ter com a gestão, né? O professor coordenador, ele precisa ter muito diálogo com a gestão e procurar sempre ter o apoio para conseguir se planejar melhor. A família e a escola, elas precisam andar juntas nesse processo de construção do conhecimento, porque o aluno ele já traz uma bagagem de casa, então ele precisa ter o apoio da família para estudar, precisa ter a escola precisa fazer essa ponte, né? Comunicar, aproximar a família da escola. E o professor coordenador, ele também é responsável por identificar carências nos seus profissionais, nos professores. O que os professores precisam? Então, ele é responsável pela formação continuada. Nesse caso, quando ele fizer essa avaliação, ele vai refletir não só o desempenho dos alunos, mas também se os professores tiveram alguma dificuldade, fazer um levantamento das principais dificuldades que os professores têm, e procurar promover essa formação continuada, incentivar sempre esses professores a buscar o melhor, né? Buscar se atualizar, buscar usar recursos tecnológicos que estejam disponíveis, enfim. E sempre avaliar se a escola, aqueles planos, se aquelas estratégias que foram usadas estão sendo eficientes. A evasão e a repetência escolar são problemas da educação que devem ser partilhados com a família e com os demais da sociedade, para que não só a instituição de ensino seja responsabilizada. A evasão ela ocorre pela falta de transporte que a criança não tem, as escolas longes, aí não tem como chegar, pela necessidade de trabalho, né? Também por não ter um adulto para acompanhar. Então, o pedagogo, ele precisa estar comprometido com isso, né, com o fracasso e a repetência escolar dessas crianças.